cruz a justiça e a paz se beijaram. Da luta mais intensa ressurgiu um Salvador. A maldade se provou ser tão fraca como o ódio, pois a vida ressurgiu com a força do amor. A cruz é o centro da história, é um ponto de partida. Ela é vergonha, mas é glória. A cruz é morte, mas é vida. Na cruz o bem e o mal se encontraram. Ali Jesus pagou o preço dos pecados meus. Na cruz ficou exposto a todo o universo, o pior do homem, o melhor de Deus. Quem tu adoras nesta vida determina quem tu és. Os caminhos em que andas mostram quem é teu Senhor. Toma tua cruz e alicerça tua fé. É da fraqueza e dependência que brota amor. A cruz é o centro da história, é um ponto de partida. Ela é vergonha, mas é glória. A cruz é morte, mas é vida. Um dia, muito em breve, tudo vai se acabar. O tempo, a história, o engano e o mal. Um novo tempo em Cristo vai para sempre começar. E então seremos livres, não mais cruz. Quero agradecer ao Ademes e à Giovanna este belíssimo canto que nos trouxeram e quero também cumprimentar a todos os amigos que estão connosco esta manhã, a todas as crianças, a todos os jovens e adultos e àqueles que nos visitam. É sempre um prazer para nós recebê-los na nossa igreja e agradecer-lhes por terem realmente decidido louvar o nome de Deus aqui na Igreja da Vintes, todos juntos, e receber as suas bênçãos neste seu santo dia de sábado. Queria ler o primeiro texto desta manhã e encontra-se no Evangelho de João, capítulo 1,
E vamos ler do verso 11 ao verso 14. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler do verso 11 ao 14. E diz: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O pecado nos separa de Deus. Quando éramos crianças e fazíamos algo errado, a primeira coisa que vinha à nossa mente, o que era? Era escondermos-nos. Era escondermos-nos porque o pecado cria a barreira e o pecado nos separa de Deus. Nós adultos, principalmente quando cometemos algum erro contra uma pessoa, temos medo de nos encontrarmos com ela. E, se por acaso nos encontrarmos, não temos a coragem de olhar nos seus olhos. Porque temos vergonha. Porque é isto que o pecado faz. O pecado separa as famílias. O pecado separa os irmãos uns dos outros. O pecado cria desconfiança entre nós. Certamente que já fomos traídos pela nossa esposa ou pelo nosso marido. Um pai já traiu um filho e vice-versa. Até já fomos traídos, se calhar, pelo próprio pastor da igreja, ou pelo ancião, ou pelo diretor da escola sabatina, ou por um irmão ao nosso lado. Porém, e apesar disto tudo, do pecado separar as famílias, separar os amigos, separar-nos do pastor, separar-nos uns dos outros, o pior de tudo é que o pecado nos separa de Deus. O pecado separa-nos de Deus. E a pergunta capital que eu queria responder esta manhã: será que o pecado afasta Deus do homem? Já vimos que o pecado afasta-nos de Deus. Mas será que o pecado afasta Deus do homem? Será que o pecado afasta Deus de cada um de nós? Eu gostava de ler outro texto que vem em Romanos. Romanos capítulo 8. É um texto que nós conhecemos bem. Romanos capítulo 8. E vamos ler o versículo 38 e 39. E diz o seguinte: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o que eu quero esta manhã é que nós entendamos porque é que Jesus veio a este mundo. Porque os líderes do seu tempo não entenderam. E eu vou mais longe e digo que a igreja hoje, temo isso, também não entenda
porque é que Jesus veio a este mundo. O pecado separa, este é o tema que eu vou repetir ao longo deste estudo algumas vezes. O pecado separa o homem de Deus, mas o pecado não separa Deus do homem. E foi isto que a Igreja, no tempo de Jesus, não percebeu. E temo que é isto que a Igreja hoje ainda não percebeu. É que, de facto, o pecado separa o homem de Deus, mas não separa Deus do homem. Jesus veio a este mundo e a Igreja confunde o pecado com o pecador muitas vezes. E nós temos todos a consciência disso. E quando acontece algo, quando algum irmão falha, quando algum irmão tem um deslize, nós o conotamos. Deixamos, por vezes, de amá-lo, abandonamos-nos, fechamos o nosso grupo e confundimos tal e qual os líderes, a Igreja do tempo de Jesus o fizeram. Quando um homem cometia um pecado, ele era rejeitado, desprezado e ninguém mais se relacionava com esse homem. Queria ler o texto que vem em Lucas, capítulo 15 de São Lucas. Capítulo 15 de São Lucas. E vamos ler o verso 1 e 2. Capítulo 15 do Evangelho de Lucas. E vamos ler o verso 1 e 2. Diz: Ora, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E o que é que fazia a Igreja? Reparem, os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Eu quero que entendamos esta manhã que foi este o conceito da mente humana que Jesus veio arrancar. Por isso, quando Jesus estava na terra, enquanto os membros da igreja daquele tempo afastavam os pecadores, enquanto nós, como igreja, às vezes afastámos os pecadores, criticámos não o pecado, mas as pessoas, Jesus sentava-se, diz-nos o apóstolo, o evangelista São Lucas, Jesus procurava essas pessoas e se sentava com elas, e com elas comia, e com elas, e a essas pregava. Quer dizer que Jesus aprovava a vida destes pecadores? Vemos que a igreja do seu tempo se afastava. Por vezes, como a igreja, afastámos-nos dos pecadores, daqueles que cometem algum deslize, algum erro. E vemos Jesus fazendo precisamente o contrário, juntando-se, procurando esta gente, procurando estes homens e estas mulheres que necessitavam. E a igreja criticava logo. E vemos a murmuração dos escribas e dos fariseus. E quer dizer então que Jesus aprovava a conduta destes homens? A Bíblia diz-nos, e eu digo claramente que não. Jesus não aprovava. Jesus não compactuava com o pecado destes homens. Porém sabia que para salvá-los tinha de buscá-los e amá-los. E enquanto os líderes da igreja formavam os pequenos grupos para criticar, o Senhor Jesus juntava-se com eles e lhes pregava. Meu querido amigo, meu querido irmão, a Bíblia diz-nos que a igreja, e nós hoje, muitas vezes, não suportamos a ideia
de que o pecado nos separa de Deus, mas o pecado não separa Deus do homem. E às vezes não entendemos isto. O pecado separa o homem de Deus, mas não separa Deus da nossa vida e de cada um de nós. Quando pecamos, escolhemos abandonar a Deus. Partimos para o nosso próprio mundo. Andamos nos nossos caminhos. Fazemos coisas que nos magoam a nós próprios primeiro. E depois fazemos coisas que magoam o nosso semelhante. As pessoas que nos são queridas, que estão ao nosso redor. Mas o pecado não separa Deus de nós. Ele vai atrás de nós. Ele suplica. Ele espera. E Ele nos ama. E enquanto os líderes da igreja daquele tempo e nós hoje, muitas vezes não conseguiram perceber esta missão de Jesus e perseguiram Jesus e finalmente o mataram. Jesus, ao andar nesta terra, procurou os miseráveis, procurou as prostitutas, procurou os pecadores, procurou os coxos, procurou os cegos, procurou os paralíticos. Porque ele sabia que eles, por si próprios, não podiam, não tinham a força para mudar. Jesus procurou gente perdida. Por exemplo, procurou Maria Madalena, que tinha prometido por 7 vezes que mudaria a sua vida. Mas Jesus sabia que só com o amor, Jesus não aprovava, claramente a Bíblia diz isto, não aprova a nossa conduta de pecadores. Jesus não aprova a maneira como vivemos, de maneira nenhuma. Mas Ele sabe que só pelo amor podemos ser transformados. E Ele tocou Maria Madalena nesse sentido, que tantas vezes prometeu mudar a sua vida, mas só quando se encontrou aos pés de Jesus pôde realmente mudar. E reparem que na hora da própria morte, Jesus não escolheu 2 homens de boa conduta para morrer. Jesus escolheu precisamente 2 ladrões. Jesus viveu procurando os pecadores, os miseráveis, procurando atraí-los a si através do amor. E mesmo na sua morte, Ele morreu como viveu. Procurando, buscando, esperando pelo homem. O pecado separa o homem de Deus, mas o pecado não separa Deus do homem. E esta atitude de Jesus não quer dizer, e repito, que Ele consentia com as atitudes erradas das prostitutas, da desonestidade de Zaqueu. Não, não era isto que Jesus quer dizer. Que Jesus aprova os nossos caminhos errados. Que Jesus consente com o pecado. Jesus aborrece o pecado. Jesus não pactua com o pecado. Mas Jesus ama o pecador. E aqui, meus queridos amigos e irmãos, há uma grande mensagem de esperança para ti e para mim. Não importa quem nós sejamos. Não importa o que fizemos. Não importa a vida que ainda vivemos. Se estamos agarrados ainda a alguns vícios e a alguns atos, dos quais ainda não nos conseguimos libertar. Quero dizer-vos uma coisa esta manhã. Jesus nos ama. Ele nunca aprovou, Ele nunca aprova a maneira como vivemos, a maneira como nos comportamos, a maneira como o pecado nos afasta deles. Não, Jesus não gosta disso. Jesus não aprova esta atitude. Mas a mensagem principal da Bíblia é que Ele nunca deixou de nos amar. E esta é a mensagem central da Bíblia. E queria levar-vos a Gênesis capítulo 3. Capítulo 3 de Gênesis.
E vamos ler alguns textos a partir do verso 7. Capítulo 3 de Gênesis, e vamos ler do verso 7 ao 10. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Neste texto, podemos corroborar aquilo que eu venho dizendo. O pecado separou Adão e Eva de Deus. E eles esconderam-se. Queriam fugir de Deus. E é isso que o pecado faz. E será que o pecado afasta Deus do homem? Adão e Eva já não queriam saber de Deus, esconderam-se. Mas o que é que Deus fez? E é por isso que Deus, ao entardecer, desceu do seu trono celeste, pisou na terra e procurou o homem. Vejam então que o pecado afasta o homem de Deus. E o homem escondeu-se. E o homem retirou-se da presença de Deus. E Deus saiu do seu trono, pisou a terra e procurou o homem. A mensagem central da Bíblia é que o ser humano, por causa do pecado, vive longe de Deus. Mas mesmo assim Deus o ama. Por mais que o homem esteja vivendo na miséria, Deus não perde a esperança. Continua acreditando, esperando e suplicando. Quando o povo de Deus saiu livre do Egito, vemos que Moisés subiu ao monte para, num ato sublime, receber da parte de Deus a sua lei. E o que é que o povo fez? O povo cá em baixo fez um bezerro de ouro e entregava-se à dança e adorando deuses estranhos. E Deus disse: farmeis um santuário e eu habitarei no meio deles. Meus amigos, esses homens e a igreja, por causa dos seus pecados, não estavam dando ouvidos a Deus. Estavam a separar-se de Deus. Talvez nós hoje não adoremos um bezerro, como fez este povo, mas adoramos tantas coisas que nos separam de Deus. Fazemos tantas coisas, adoramos os nossos ídolos à nossa maneira, nos tempos modernos. Adoramos a nossa própria inteligência, a nossa imaginação, a nossa maneira de viver. E estamos afastando de Deus. E o pecado nos afasta de Deus. Mas o pecado não afasta Deus de nós, meus amigos. E Deus insta-nos. Deus não aprova a nossa conduta. Deus não aprova a maneira como vivemos. E eu pergunto, como é que Deus, apesar de estar a entregar a lei, o povo estava se corrompendo?
mas para o templo vemos que ele dizia que sentava-se com os miseráveis, e a seguir ele conta 3 parábolas. Se nós lermos o texto todo, ele conta 3 parábolas. Conta a parábola da moeda, da ovelha e do filho. E vejam que nas 3 é comum o quê? Nós estávamos perdidos. A moeda estava perdida, o filho estava perdido e a ovelha estava perdida. E nós, ao lermos esta figura que Jesus falou por parábolas, da parábola que nos é conhecida pelo filho pródigo, vemos que a figura central que aí se destaca, e muitas vezes nós falamos do filho pródigo, e o filho é pródigo porquê? Porque ele é pródigo em gastar dinheiro, ele é pródigo em destruir a sua saúde, ele é pródigo em abandonar o pai. Mas eu acho que esta parábola devia ser chamada a parábola do Deus pródigo. Que Deus é pródigo em nos amar, em acreditar em nós, em ter paciência, em nos perdoar, e é pródigo em esperar. A figura que se destaca não é o filho que se perde. E às vezes damos muita ênfase ao filho. Mas é o pai que vai atrás do filho. É o pai que espera. É o pai que ama. É o pai que suplica. O Espírito de Profecia até diz que foi o amor do pai que finalmente trouxe o filho de volta. E eu pergunto, será que o pai amava mais o filho quando ele fazia tudo direito, quando ele estava na sua fazenda, quando ele fazia os trabalhos que o pai lhe pedia? Ou o pai amava mais o filho quando ele se desviou, quando ele saiu e quando ele foi pródigo em destruir a sua saúde, em gastar o dinheiro que era do pai, em meter-se numa vida de pecado? Quando é que Deus amava mais este filho? O pai amava de igual modo o filho, só com uma diferença. É quando o filho estava na sua fazenda, estava em casa, quando o filho fazia aquilo que o pai mandava, Deus estava feliz. O pai estava feliz. Mas quando o filho decidiu sair, decidiu destruir a sua vida, destruiu andar no pecado, Jesus o amava na mesma, mas as lágrimas corriam-lhe pela face. E Jesus sentia tristeza pela vida de cada um de nós. E agora eu digo, mas se a Bíblia diz que Deus ama, que Jesus ama, mesmo na conduta pecaminosa que nós às vezes nos envolvemos, não será uma mensagem perigosa? Estarmos a dizer, mesmo apesar da tua conduta, mesmo apesar da tua miséria, mesmo apesar do teu pecado, mesmo apesar da tua distância, o amor de Deus não tem limites. Não estará a Bíblia a incentivar o pecado? E nós podemos pensar, porquê é que vou deixar de pecar se afinal Deus me ama na mesma? Porquê é que eu vou deixar de viver a vida que me apetece se Deus me ama na mesma? Se Deus me perdoa sempre? Podemos pensar isso. Pode ser uma mensagem perigosa, aquela que eu estou a falar aqui esta manhã. Mas quem fizer esta pergunta nunca compreendeu o que é capaz de fazer o amor de Deus. Ele sabia perfeitamente que só através do amor é que ele podia transformar a vida das pessoas. Mais ninguém, a não ser o amor de Jesus, poderia consciencializar, por exemplo, Maria Madalena,
do seu pecado. Ela que tantas vezes tinha prometido, por 7 vezes, que ia deixar aquela vida. Mas só quando encontrou Jesus, naquele dia, é que ela teve consciência do seu pecado. E Jesus sabia que só através do amor podia transformar a vida daquela mulher. E naquele dia magnífico para esta mulher, quando ela se encontrou com Jesus, e Jesus lhe disse: alguém te condenou? E que é que ela respondeu? Não. E Jesus o que é que lhe disse? Eu também não te condeno. Disse: vai e peca sempre. Vai e continua nessa vida. Foi isso que Jesus disse? Foi isso que Jesus disse a Madalena? Jesus disse: eu também não te condeno, mas eu também não aprovo a vida que tu vives. Eu também não aprovo a vida que cada um de nós muitas vezes vive. E Cristo, e Jesus disse a Madalena: vai e não peques mais. É este amor transformador de Jesus que transformou Madalena. Ela pôde finalmente ser banhada pelo sangue de Jesus. Ela pôde perceber que não é na sua força, não é no seu poder, não é na sua garra que nós podemos ser transformados. E Jesus diz-nos claramente: eu também não condeno eu também não condeno a tua vida. Eu também não sou pródigo a acusar-te. Mas diz-nos, apesar dessa vida que nós muitas vezes levamos, Ele nos ama. E Ele nos diz: eu também não te condeno, mas não peques mais. Transforma a tua vida. Aceita a cruz e aceita a minha salvação. Jesus não é como a igreja do seu tempo. Jesus não é como a igreja do nosso tempo. Jesus é diferente. Jesus vence a pessoa pelo amor. Jesus não é capaz de se afastar de nós. Jesus não nos diz: você é um caso perdido, esqueça que eu existo. Jesus não disse isso a Maria Madalena. 7 vezes que disseste que ias mudar de vida. Agora, queres continuar nessa vida? Continua. Queres continuar com o pecado? Continua. Eu desisto de ti. Eu não quero saber mais nada da tua vida. Não vale a pena. És um caso perdido. Jesus não disse isso. Jesus não é assim, meus amigos e irmãos. O pecado afasta o homem de Deus, mas ele é incapaz de afastar Deus do homem. O pecado afasta o homem de Deus, mas ele não é capaz de afastar Deus de nós. Deus nos procura, Ele vai atrás de nós, Ele nos espera, Ele acredita, Ele nos ama. E é por isso que nós não temos o direito de permanecer tristes. Nós não temos o direito de estar a pensar que não temos salvação, que não temos possibilidade mais de voltar da nossa vida pecaminosa. Deus nos ama. E Ele nunca deixou de nos amar. E Ele morreu para nos salvar. Deus e o seu Espírito Santo deu-nos a plenitude e o poder para fazer de nós vitoriosos, para nos tirar da mediocridade e dar-nos a vitória. Não queremos nós, não queres tu, não quer você hoje aceitar a Jesus? Não quer abrir o seu coração e lhe dizer: obrigado, Senhor, porque nunca me deixaste de amar. Obrigado pelo poder que vem da cruz. E obrigado por esse poder que pode transformar a nossa vida. Que nós possamos esta manhã agradecer a Deus por nunca ter desistido de nós e por fim poder nos dar a vitória através da cruz.
Este é o meu desejo para mim e para vós, esta manhã.